Então, como eu sempre falo, o objetivo é repetir, para a gente poder fixar alguns conceitos, tá bom? Então tem várias revisões, acho que vocês leram, acho que o Vinícius passou de vocês, não foi essa, mas trata normalmente desses 4 pontos principais. Né? Idiopática, assim, que não tem uma causa associada ou prévia diagnosticada, né? Condição histórica, né? Por definição, uma fração de gestação menor de 45. Ao final da gestação, que é 1/3 mais ou menos que se apresenta, a maioria realmente é no pós-parto precoce, tá bom? A incidência varia muito, depende da população, né? Tem lugar, principalmente em países africanos, que tem uma incidência maior. E, apesar de ser uma coisa rara, as causas cardiovasculares é uma causa importante de óbito materno, certo? Então, apesar de ser uma doença rara, é um problema que a gente pode se deparar e que a gente tem que saber tratar. Mais uma vez, distância histórica, final da gestação ou pós-parto, ausência de outras causas. Então, é um diagnóstico de exclusão. E aqui quem foi avaliar tentaram fazer pelo menos exclusão. Pelo menos pensaram no TEP, eventualmente no raciocínio clínico descartaram outras causas, como valvulopatia, como doença coronariana, certo? Então, esse trabalho é bem interessante, porque eles pegaram uma amostragem longitudinal de pacientes com miocardiopatia periparto. Só que aí é onde eu entro a parte que eu não concordo muito com o que esse autor fala, porque ele bota no mesmo pacote aquele paciente que não teve nenhum distúrbio hipertensivo no pré-parto, né? No mesmo pacote do paciente que fez um edema agudo ou uma insuficiência cardíaca no contexto de ter uma causa de hipertensão, né? Ele fala que 5 a 10% das gestações têm distúrbio hipertensivo e se eu considerar a miocardiopatia periparto, pacientes com miocardia periparto, 40% vão estar associados com algum distúrbio hipertensivo. É onde eu falo que eu acho que parece-me ser fisiopatologia diferente, mas isso conceitualmente, entendendo. O próximo slide que a gente vai ver. Então, foi um prospectivo, 51 países, 735 mulheres. Olha o que ele achou. Está poluído, mas eu vou explicar um por um, tá bom? Desculpem o horário, desculpem a poluição. Mas esse é o infográfico do trabalho, certo? Aqui naquele primeiro gráfico superior esquerdo, tá bom? Fala sintomas mais graves. Vejam aqui, ó. PPCM é miocardiopatia periparto, tá bom? Aí é primeiro, não hipertensivo, hipertensivo, pré-eclâmpsia, ok? São as siglas de cada patologia, tá bom? Aqui, ó. Hipertensivo, não hipertensivo, hipertensivo e pré-eclâmpsia. A quantidade de pacientes com sintomas graves foi maior em pacientes com pré-eclâmpsia. Na minha cabeça é meio óbvio. O paciente tem um pós-carga bem maior, por uma patologia vascular da gestação, é para ter mais sintomas. Na minha cabeça não vai ser. Agora um dado interessante, que aí foi a pergunta que eu fiz para vocês, é esse aqui, ó. O percentual de pacientes com disfunção de VD, de ventrículo direito, é maior nos pacientes sem hipertensão. Aí até dando um entendimento para a gente que realmente a doença da miocardiopatia periparto, intrínseca mesmo no coração, ela leva a uma disfunção mais comumente, não tão mais comumente, ele é 12%, né? Menos de 11%. Mas assim, é mais frequente ter uma disfunção diastólica global, sistólica global, na miocardiopatia periparto não hipertensiva, né? Direcionar a gente para um pensamento que trata-se de doença mais intrínseca do coração. E aí um outro dado interessante é que os pacientes que recuperaram a função ventricular no pós-parto, com mais frequência foram os pacientes com pré-eclâmpsia, mostrando mais uma vez que trata-se eventualmente de doença intrínseca do coração, mas o problema dela também está na pós-carga, no problema vascular da pré-eclâmpsia. Então vocês entenderam que aparentemente tem uma divisão aí fisiopatológica, né? Mas, dito tudo isto, o resultado fetal é inverso. Justamente, e o que faz sentido também, porque o paciente com miocardiopatia periparto, ele tem, sem hipertensão, ele tem a irrigação da placenta dele normal. Ele não é para ter restrição de crescimento uterino, porque é no final da gestação, né? Aí os pacientes com pré-eclâmpsia têm um desfecho neonatal pior, tem maior chance de morte neonatal e maior incidência de baixo peso. Mostrando uma vez que faz sentido a gente pensar como duas coisas diferentes.
Uma dá mais repercussão no momento da gestação, porque tem uma pós-carga aumentada, e também tem uma repercussão fetal, mas ela recupera mais. Então, aí a fisiopatologia, eu botei só desse trabalho que ele cita aqui, é um trabalho, é um estudozinho de educação continuada do BJ, mas ele traz diversas causas, e tem a questão da prolactina, da inflamação, autoimune, genéticas, aí caramba, vai. A apresentação, 2/3 é no pós-parto, como eu falei para vocês, só 1/3 é no pré-parto, o que assim, compactua com o caso da nossa sessão. Os fatores de risco também discutimos, né? Raça, idade, hipertensão, tem uma tabelinha melhor aqui, que ele trata tudo, né? Então assim, ele faz fatores maternos, fatores fetais, antiparto e outras causas. E nessa outra causa ele bota justamente as causas, tipo infecção, inflamação, as causas sistêmicas, digamos assim, né? Então ele bota ali a idade materno-fetal, a afrodescendência, a alta paridade de gemelagem, geralmente, principalmente associado a esses pacientes que fazem fertilização in vitro, que até os hormônios utilizados para indução ovariana podem estar associados ao aumento de chance. HIV, como foi perguntado por todos vocês, pacientes tinham HIV negativo, né? Cardiomiopatia periparto, a gente vai ver até prévia, que isso é interessante, porque, e aí, essa paciente aqui, vamos supor que ela não faça o eco, ela fica com essa suspeita, ou eventualmente que faça e dê uma fração baixa, mas para uma própria gestação, para um aconselhamento gestacional posterior, eu vou ter que ter um eco para ela, para poder sugerir condutas, tá bom? É engraçado essa multiparidade, né? Porque ele coloca assim, mas geralmente acontece na segunda, terceira. Assim, é o que ele cita, né? Mas eu acho tão difícil avaliar casos que é mais raro, tá bom? Então, foi idealizado, no caso, tudo certo, apesar de não foi realizado, né? Mas ECG, alterações inespecíficas. Infelizmente, tem muito que ajudar. Mas, para que a gente faz essas alterações inespecíficas? Lembra que é para descartar outras causas, né? BNP estourado, no caso aqui, a gente vai ver no slide mais que acima de 900 já é fator de risco de não recuperação. Foi de 6.000 o BNP desse paciente. Troponina aumenta, o eco, diagnóstico mesmo, critério diagnóstico, fração de ejeção menor de 45, além de outros achados, dilatação de VD, aumento do volume atrial, né? Lesões de regurgitação. Isso aqui vocês têm que entender. Por dilatação, não é o problema da válvula. O coração dilata. A válvula não cresce. Ela vai deixar de coapitar. Tá bom? E aí eles falam que a ressonância nuclear magnética também seria interessante para descartar causas tipo amiloidose, essas infiltrativas, tá bom? Que você consegue diferenciar. Então, ECG maior alteração, 95% é normal, mas falar até mesmo, mas é alterações que não me ajudam, certo? Taxinusal em 51%. Taxinusal não é nem nada, você é grávida, tudo é taquárdica, né? Então, o que ele fala é que alargamentos de QRS com BRE ou sobrecarga de VE estão associados com a dilatação, ou seja, com uma alteração mais, de eco mais frequente, tá bom? E é interessante que esse é um trabalho que cita 3 casos clínicos, deixa eu ver se é um de cardiomiopatia tipo Takotsubo, outro de miocardiopatia periparto, tudo em gestante, certo? Mas, cara, você não fazer um eco numa paciente dessa é jogar totalmente às cegas, né? Que foi o que foi feito, mas assim, é o que a gente tinha. A crítica não é ao anestesista que pegou essa urgência com essa suspeita. Mas, cara, isso aqui, hoje em dia você consegue, com esses ecos portáteis, metade tem, 1/3 pelo menos tem, você consegue botar ali pelo menos para dar uma olhada. Né, do Vinícius, né? Mas agora vocês vão fazer isso. Sempre é um gatilho, né? Então, cara, tem que ter. Então, aqui basicamente uma tabelinha que fala dos diagnósticos de exclusão, né? A dispneia gestional benigna, aí essa aí não tem alteração outra nenhuma, né? Miocardiopatia periparto, se tiver disfunção de VD, você vai ter também turgência jugular, mas lembrando, temporalmente ela é bem delimitada no mês final da gestação dos 5 meses pós-parto. Aí você tem outra, pré-eclâmpsia grave, que aí, até vejam que, ó, esse é o mesmo artigo. Tabela, vixe, eu acho que eu peguei essa tabela, não, é outro artigo. Me falta aqui. Ele já separa que miocardiopatia periparto e pré-eclâmpsia com paciente com eventualmente com alteração cardíaca, certo? Ele já separa um pouco, tá bom? Cardiopatia isquêmica, arritmia, doença valvar, então essas duas aí são diagnosticadas por um exame físico, né? Embolia pulmonar precisaria da ATC e embolia miótica também. E as
doenças pulmonares propriamente ditas. Então, prioridade, vocês falaram, né? Otimizar a pré-carga, hidratação e diurético. Esses pacientes eles têm uma reserva fisiológica muito ruim, muito pequena, né? Então, se ele hidratar muito, ele vai fazer congestão. Mas também, se você não deixar ele um pouquinho mais cheio, também não vai ter um débito cardíaco adequado, né? Vasodilatador para manter uma pressão abaixo de 110, ela estava até difícil de manter essa pressão sistólica abaixo de 110. Otimizar a oxigenação é o que eu falei, cara, vai induzir um paciente não está saturando acima de 96 em ambiente, tem que otimizar, cara. Não adianta, você está correndo risco, né? Corrigir a estabilidade hemodinâmica é óbvio, ele até fala de preferir o que eles chamam de inopressores, né, que são, tipo, em vez do metaraminol, a efedrina, porque você também ganharia um pouquinho de débito pela frequência, mas é o que ele fala mais na frente, é outro artigo. Se o parto urgente, se instabilidade, como foi discutido, né, então não tem instabilidade, compensa a paciente e segue o jogo. Considera a bromocriptina, como foi falado, é assim, nos Estados Unidos, inclusive, é proibido, certo? Mas na Europa pode-se usar e o problema é a lactação, aí você vai inibir totalmente a lactação, tá bom? E aprazar a questão da anticoagulação, tá bom? Que multidisciplinar isso é óbvio, mas lembrando que aqui o anestesista, talvez menos que em outras situações, porque a gente tem um obstetra, que não está manejando a paciente às vezes no pré-parto, tá? A gente tem um papel um pouco de gerenciamento da condição do paciente, né? O manejo de farmacologia vai falar, corticóide aqui para a questão pulmonar fetal e assim, em pacientes com disfunção clínica significativa, levar paciente especializado. Isso aqui não é um paciente para tratar lá no Gonzaguinha de Messejana, ainda tem talvez um médio risco lá. Vai ser um hospital com menos condições, não vai fazer lá, tá bom? Manejo, restrição de sódio, basicão da ciência cardíaca, né? Diurético de alfa, beta-bloqueador, antagonista mineral corticoide, né? A espironolactona, o inotrópico, e aí fala, isso é melhor, porque os levos nunca vi aqui no Brasil, né? Então nem adianta. Anticoagulação, ele fala que ele sugere abaixo de 30%, a gente até discutiu isso, e a bromocriptina, que tem uma amostragem ruim, né? Como eu falei, é uma patologia rara, que eventualmente tem uma recuperação espontânea. Como é que eu vou saber se foi a bromocriptina? Tem estudo também com capa limitar, mas todos com N muito pequeno. É difícil você comprovar uma. Aqui, naquele artigo lá que ele fala da educação continuada do BJA, ele fala só a diferenciação entre as medicações que você pode fazer durante a gestação e não. Então, diurético de alça, beta-bloqueador, hidralazina, digoxina você pode fazer durante a gestação, certo? Então, você vai manejar a insuficiência cardíaca do paciente naquele mês final de gestação. Cuidado só com desidratação, obviamente, e bradicardia fetal no caso do beta-bloqueadores. Medicações que você não vai usar na gestação, todo mundo aqui sabe, né, que é o Zindodieca, aldosterona, e então, esses dois aí são menos usados e são mais comuns, tá bom? E no caso da anticoagulação, vai evitar o cumarínico por motivos óbvios, tanto a questão de problema fetal, quanto pela questão de uma necessidade eventual de urgência, de uma cirurgia de urgência, tá bom? Porque ele falou também sobre o bloqueador de canal de cálcio, né? Eu não botei, ele não citou aqui, né? Acho que eu não botei no slide não, mas tem razão. Tem que cuidar com o bloqueador de canal de cálcio, não evitar por causa ele vai dar relaxamento uterino e isso pode ser fator de risco para sangramento. Muito obrigado. Pior prognóstico, aí tem critério de prognóstico. Chamar atenção aqui só para a questão de quando você tem uma fracionação muito baixa ou uma dilatação importante do VE. Outro fator também que a gente tem é a obesidade. Não era tão importante nesse paciente, mas tinha um 139. Né? Os QTs prolongados, o QT, a gente acabei não falando, o QT dessa paciente eu calculei, estava por uma das formas, estava 480. Estava um pouquinho alargado. Era mais um fator de pior prognóstico. Acabei não falando na hora da avaliação do eletro. E um ProBNP estouradíssimo, né? 6.000, né? Mais de 6.000. Via de parto, se estável, não vou antecipar o parto. O vaginal é preferível, mas lembre-se que eu estou falando, eventualmente, de centros que estão acostumados a tratar pacientes complexas, fazendo analgesia de parto. Então, o vaginal diminui infecção, diminui sangramento, diminui evento trombótico. Mas, assim, eu acho que aí você tem que ter uma conversa com o obstetra, eventualmente se a pelve já foi testada, é um fator positivo para você fazer vaginal, mas isso é uma decisão que você vai individualizar, né? Se você for fazer indução do trabalho do parto, você vai ter que contemporizar e aprazar junto com os anticoagulantes, se você fazer peridural para analgesia, né? E sempre ter um plano de contingência. Isso aqui é meio óbvio, essa última picada. Se vocês vierem a fazer analgesia de parto, assim,
Fui fazer analgésico de parto de uma mulher de um amigo, da esposa de um amigo. Meia-noite, 1 hora da manhã na gastroclínica. Cheguei lá, não consegui ninguém para me ajudar. Aí fui fazer o que primeiro? Montei a sala todinha para cesariana. Tava tudo pronto. O carrinho tava sem uma mangueirinha interna lá. Confusão, 1 hora da manhã fazendo aquilo. Foi quando eu operei para fazer a peridural. Fiz a peridural. Fez taxistolia uterina. Foi para cesárea. Imagina aí. Se eu tivesse ido correr atrás de prejuízo depois. Então isso aqui não é porque está de parte periparto, não. Toda cirurgia você tem que ter o plano de contingência. Sempre tem que estar pronto. Certo? Isso aqui não é para abrir mão de forma nenhuma. É um tempo que você vai perder. A mulher estava morrendo de dor, mas eu estava ficando ali. Vocês, isso aí eu falo, no começo isso vai ser muito pesado para vocês na vida, porque você vai ter uma cobrança, você quer mostrar serviço, agilidade, mas eu perco tempo com tudo. Eu gosto de fazer as coisas rápido, certo? Mas assim, quando é uma coisa de segurança, eu não abro mão, tá bom? Não pode abrir mão, e evita. Então, centro especializado, monitorização, já falamos, menor linear para a pressão arterial invasiva, é até óbvio. Se possível, monitorização do débito cardíaco. Agora, lembrar que tem que manter uma pré-carga adequada. Se eu não tenho, se eu não estou com ventilação mecânica controlada naquelas condições, ritmo sinusal, eu não posso considerar delta-PP essas coisas. Aí eu vou ter que ver o débito cardíaco. E aí eu vou ter que medir resposta volêmica a partir de aumento de débito cardíaco. Eu vou deixar se tiver com bloqueio de neuroeixo. Ultrassom pulmonar para ver se está em edema pulmonar. Analgesia de parto precoce aí dentro daquilo que a gente falou. Dose de teste, eu botei aqui interrogado, assim, até isso já interrogado. Eu não faço dose de teste, já falei para vocês, né? Porque fui fazer a dose de teste uma vez, o paciente fez um pouquinho e bloqueou o motor na dose de teste. Então, abolei a dose de teste na analgesia de parto, tá bom? Nos outros também não faço, mas na época eu ainda fazia para tudo, tá bom? Então não faça a dose de teste. Ter menor liminar para droga vasoativa, ou seja, tem que estar tudo pronto, né? Repulsão volêmica, cuidado com o terotônico, beleza. Aí um detalhe, tá aqui, depois a gente vai falar o que do metergina da ocitocina, tá bom? Cesário, neuroeixo, hack mais pedural tem vantagem de latência e titulação, ele fala para usar imunopressores, ou seja, fármacos que têm ação tanto beta quanto alfa, né? E analgesia geral se tiver contraindicação, que a principal é a recusa, anticoagulação ou instabilidade importante ou expectativa de instabilidade importante. Eu não vou ler aqui, mas é um esquema que ele fala, mas os objetivos principais é evitar depressão miocárdica, por isso que eu digo, o carro está na ladeira, é mais fácil eu segurar ele parado do que depois que ele começa a descer. Então eu não desço a ladeira, cara, eu prefiro não descer a ladeira. Então, às vezes, eu vou monitorizar tudo, eu vou sentar o pau. Eu não deixo a ladeira, tá bom? Evitar taquicardia, evitar aumento da resistência vascular sistêmica, as coisas básicas, hipoxemia e hipovolemia, tá bom? Tá acabando. Só um detalhe interessante desse artigo aqui, olha. O paciente foi solicitado ao paciente para deitar em decúbito dorsal, na mesa cirúrgica, para indução anestésica, certo? Mas panicou lá, né? Começou a agitar por causa da dor do trabalho de parto e da dispneia. Isso é um caso de um paciente com miocardiopatia periparto. Nesse esforço aí, nessa confusão, arrancou, ela tinha 2 catéteres periféricos, venosos, e um arterial. Arrancou o periférico e o arterial. Inclusive do jeito que estava. Então, assim, isso acontece. Isso acontece. Tá bom? Não, mas, cara, eu acho mais esse negócio que publica o real, não publica só o livro, tá entendendo? Mas o pessoal não aceita muito isso, mas eu acho massa que ele tenha publicado. Né? E aí a ideia deles era já começar, eu acabei não citando muito, porque não é muito a nossa realidade, já começar com o introdutor do ECMO. Eles não iam botar o ECMO já de cara. O suporte, não sei se era ECMO, era só suporte mecânico. Não me lembro. Mas o fato é que eles já iam começar com o introdutor. Aí teve que começar e depois fazer o resto, tá bom? Resumo da história que acontece. Isso não é só na nossa vida, não. Né? Pós-parto, né? Lembrar que a contração uterina vai bombear uma quantidade de sangue enorme, né? Foi falado de 1 a 2 litros de volume. Então isso aí pode dar uma repercussão de aumento de pré-carga no paciente, que pode trazer repercussão, então tem que ficar ligado. Então esse paciente aí muitas vezes vai precisar ali de um vasodilatador para acomodar esse líquido. Pacientes que têm maior risco de hemorragia, lembrar que a ocitocina diminui a resistência vascular sistêmica, aumenta a pulmonar e diminui a pressão arterial. Então tem que fazer lentinho. Problema: tá sangrando. Metergina é contraindicado, metergina é ergometrina, tá bom? E o carboprost. O que ele se fala é que o misoprostol poderia ser feito, mas o efeito é
pequeno. Eu não tenho experiência, tá bom? E o tranexâmico aí. Que o nosso foi falado que a gente, quando ele da suspeita do TEP, a gente nem pensou em fazer, mas justamente. Então, complicações, tromboembolismo, a causa mais comum de complicação é tanto direito quanto esquerdo, né? Arritmia, morte súbita, choque cardiogênico e necessidade, eventualmente até necessidade de transplante. Prognóstico, a maioria melhora em 6 meses, então isso é até um fator de mais segurança, né? Eu falei anteriormente, fração de ejeção muito baixa, dilatação muito grande, é fator de risco para não recuperação. Se houver aumento de troponina, tem indício de uma disfunção mais persistente. E miocardiopatia periparto com hipertensão, lembra-se que eu falei que esse artigo ele junta os dois, certo? Ele fala que tem maior chance de recuperação. Ora, se ele estava lá com obstrução, uma pós-carga grande por causa da pré-eclâmpsia, se eu tirei aquilo, ele vai ter mais chance de melhorar, né? Mas vai ser mais fácil entender que esses pacientes têm mais chance. E aqui eu só ia mostrar a questão do desfecho fetal que eu já falei no começo, que apesar de pacientes com hipertensão e pré-eclâmpsia ter uma recuperação maior após a miocardiopatia periparto, o desfecho fetal é pior, tá bom? Por último, é só isso aqui. Cadê? Aconselhamento. Isso aqui não é a gente que faz, né? Normalmente é o obstetra, mas às vezes tem uma conversinha com o obstetra para a gente ajudar o obstetra a tomar, tá bom? Então, a amamentação é meio controversa, tem uns que falam que é tranquilo, mas existe uma demanda metabólica para a amamentação que pode ser questionada se o paciente estiver muito descompensado, tá bom? Eco pré-gestação posterior, né? O eco pré-gestação vai ter uma gestação, está planejando ter uma segunda gestação, uma gestação subsequente. Se a fração de ejeção é menor do que 50%, o risco de pior é de 50% e mortalidade de 25% a 50%. Então, assim, realmente, se tiver uma manutenção de uma fração de ejeção baixa, pós-parto, no longo prazo, acima de 6 meses, então o aconselhado é realmente não ter mais nenhuma gestação, tá bom? Mas aí a gente não segura isso, né? E sempre seguir em serviço de alto risco até 6 meses pós-parto, por motivos óbvios, que é o período que o paciente vai ter essa recuperação. Era isso, está encerrada a sessão. Valeu!